Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Estamos aqui então para a nossa segunda aula, para o segundo dia, para essa segunda noite aí de conversa, de parceria. E então a gente vai para essa nossa aula 2 aí do nosso mini curso de gestão de carreira. Ontem vocês puderem acompanhar, das 8 às 8h30, a gente conversou um pouquinho sobre projeto de vida, sobre organização. Nós terminamos inclusive, boa noite Pedro, nós começamos inclusive terminamos falando sobre 5 dicas para que a gente pudesse ter então uma carreira de sucesso. Eu vou retomar essas 5 dicas para que a gente possa dar o gancho para essa nossa aula 2, para essa nossa aula de hoje. Lembrando, gente, que quem ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo que a gente passa pouquíssimas mensagens, a gente vai ficar incomodando vocês, mas entra no link da biografia para quem não está no grupo, acessa lá o link do minicurso, entra lá no grupo, ali a gente já disponibilizou o bônus na noite de ontem, mas obviamente para quem entrar hoje vai ter o bônus também, que é o acesso a uma aula do nosso curso, o curso Professor do Século XXI. Essa é uma aula do curso, é uma aula de socioemocional que serve para que vocês possam conhecer um pouquinho mais ali do curso também na questão do bônus, tá? Durante toda a nossa conversa no dia de hoje, para quem quiser fazer pergunta, para quem quiser fazer comentário, é importante que vocês que quiserem, que puderem participar, vocês serão sempre muito bem-vindos nesse sentido, tá? Então, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem fazer o comentário de vocês, por favor, fiquem totalmente à vontade, tá bom, gente? Bom, nós terminamos então a nossa conversa na aula 1 de ontem falando sobre 5 dicas para que você tenha uma carreira de sucesso. Vou retomar com vocês então a dica número 1 e a dica que é importante você começar por ela, porque afinal de contas é a dica que vai te trazer muita tranquilidade, muita confiança naquilo que você está fazendo, que tenha paciência. Nem sempre você está onde você quer estar, então tenha paciência, nem sempre você está onde você merece estar, por isso é importante continuar trabalhando, continuar buscando conhecimento, mas com muita paciência. A dica número 2 era conhecimento, ou seja, sempre buscar conhecimento, sempre continuar estudando, sempre continuar se dedicando para que vocês busquem conhecimento sempre, para que vocês tenham conhecimento sempre, para que a gente possa o tempo todo estar aprendendo aí em relação às coisas importantes que nós queremos fazer na nossa profissão, na nossa atuação profissional. A dica número 3 era para vocês cuidarem do socioemocional. Todos nós precisamos cuidar muito da nossa parte emocional, estudar inteligência emocional, buscar conhecimento sobre esse assunto, porque afinal de contas nós precisamos estar bem para que a gente possa fazer o bem para as outras pessoas. A dica 4, a questão de gestão de tempo e organização. Ou seja, não tem como você ter sucesso se você não estiver organizado em relação ao seu tempo. E a dica 5, que é o que dá gancho para que a gente possa conversar hoje. Você precisa ser um líder positivo, você precisa ser um líder humano. Nós sabemos, que a referência de muitos de nós ali da liderança, se a gente for pensar ali década de 70, 80, 90, mesmo no início da década de 2000, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de líder, a gente tinha aquilo que a gente chamaria de líder hoje, a gente pode chamar de líder tirano, Hoje as grandes corporações, hoje em qualquer lugar que você estiver, qualquer coisa que você estiver fazendo, em qualquer profissão, nós precisamos muito mais de líderes do que de chefes, Aquele chefe que só dá bronca, aquele chefe que só briga, aquele chefe que só pensa em punir, não é disso que nós estamos precisando. Século XXI nós precisamos de líderes. Líder é aquele que inspira, é aquele que gera, aquele que faz pelas outras pessoas, aquele que faz as outras pessoas poderem produzir mais e melhor. Então, é sobre essa liderança positiva que nós vamos falar. Então, para você, por exemplo, que é professor ou de repente aqui, claro, nós temos pessoas que estão exercendo outras profissões, nós temos aqui estudantes que estão entrando na universidade, que já estão na universidade e que de alguma forma, gente, para que a gente tenha uma carreira de sucesso, qualquer que seja essa carreira, a gente precisa ser um bom líder, a gente precisa ser um líder humano, a gente precisa ser um líder positivo. Mas claro, voltando, por exemplo, a nossa conversa para os professores, é importante que a gente lembre que dentro da sala de aula nós precisamos, acima de qualquer coisa, sermos ótimos líderes. A gente precisa saber liderar o grupo de pessoas, a gente precisa fazer as pessoas, a gente precisa fazer com que o aluno faça pela gente, não para a gente. Então assim, eu sempre digo, professor, faça com que o aluno faça
por você e não para você. Então ele vai fazer a tarefa porque você é um bom professor, porque você instigou, porque você inspirou, não para você, ou seja, você está me pedindo, você está me obrigando, então eu vou lá e vou fazer essa tarefa porque você está me mandando. Tá? Então é desse tipo de liderança que nós estamos buscando, é esse tipo de liderança que nós estamos correndo atrás. Bom, quando a gente fala de líder, eu queria lembrar que, claro, um grande público da nossa live, um grande público dos cursos, das coisas que eu tenho trabalhado na parte de gestão de carreira são professores. Né? Mas não se esqueça, para qualquer profissão no século XXI é importante que a gente seja um líder positivo. E eu vou além disso, não estou nem falando só para qualquer profissão. Se você é pai, se você é mãe, se você é um adolescente que de alguma forma tem alguma capacidade, possibilidade de liderar grupo de pessoas, se você está dentro da universidade e de repente vai apresentar um trabalho em grupo, em qualquer área da nossa vida é muito importante que a gente tenha a capacidade, que a gente tenha a possibilidade de fazer a liderança, né? E para fazer gestão de carreira não tem jeito, né, gente? Para fazer gestão de carreira a gente precisa ser um bom líder, a gente precisa liderar a equipe. Hoje, o que o mercado busca, o que as pessoas buscam para que a gente possa ter uma boa carreira, para que a gente possa ter sucesso na nossa profissão, são líderes, né? São pessoas que podem inspirar outras pessoas. E é muito importante que, independentemente da nossa profissão, mas claro, para nós professores, para você professor, é muito importante que a gente entenda que, acima de qualquer coisa, eu gosto muito desse termo, nós somos facilitadores de sonho. Você é um facilitador de sonho. A grande pegada e a grande ideia e o que o professor pode trazer de muita coisa bacana para as pessoas é porque o professor, acima de qualquer coisa, é um facilitador de sonhos. Né? O professor da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, da universidade, o professor, o educador, ele acima de qualquer coisa, como eu disse, ele é um facilitador de sonhos. Ele é aquele que permite que as pessoas transformem sonhos em projetos. É aquele cara que vai fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma perspectiva que o aluno chega ali dentro da sala de aula ou em qualquer relação que nós tenhamos com os nossos professores e que ele possa transformar esses sonhos em realidade para que ele possa cumprir com os objetivos dele. Então, é muito importante que a gente seja, para que a gente seja um bom educador, a gente seja um bom líder. E não se esqueçam, né, gente? Acima de qualquer coisa, para a gente ser um bom educador, a gente precisa ser um bom líder. Mas para que a gente seja um líder, a gente precisa ser um educador. Qualquer líder tem em sua função, em sua essência, poder educar o outro, poder ensinar ao outro algumas coisas, poder trazer coisas muito bacanas. E quando a gente fala de para educar, para ser um educador, para ensinar pessoas, nós precisamos ser bons líderes, eu queria lembrá-los, gente, que não tem como a gente fazer educação, não tem como ensinar as pessoas, se nós não ensinarmos as pessoas a partir do nosso exemplo. E para que a gente possa ensinar pessoas a partir do nosso exemplo, é muito, muito, muito importante que nós estejamos bem conectados com as pessoas. Então eu queria trazer uma frase aqui de Janine Nelson. É uma frase que eu gosto muito porque eu acredito que para educar nós precisamos nos conectar. Se nós não tivermos uma conexão, se você não tiver conectado com aquilo que eu estou falando, conectado com as minhas ideias, acreditando naquilo que eu estou passando para vocês, dificilmente você vai ter um aprendizado, dificilmente você vai ter recursos para que você possa, mentais mesmo, facilidades, abrir canais para que você possa aprender, para que você possa ter uma memória daquilo que a gente está conversando aqui. E a Janine Nelson, ela diz assim, as crianças estão mais motivadas a cooperar, a aprender novas habilidades e dar afeto e respeito quando se sentem motivadas, conectadas e amadas. Então, gente, não só para crianças, como diz a Jane, mas para todos nós, não é? Para que a gente, por exemplo, se você sentir que eu realmente faço isso por muito prazer em fazer isso, que eu quero ensinar aqui, que eu quero trazer informações aqui com muito carinho, com muito amor pela minha profissão, mas também com muito carinho, com muito amor à profissão de cada um de vocês, e que nesses 30 minutos que nós estamos conversando, eu quero trazer informação, mas eu quero fazer diferença para vocês, e que você se sinta conectado com as coisas que eu estou falando, e que você se sinta querido e amado, porque eu estou fazendo isso aqui realmente com muito carinho, com muito amor, pelo que eu estou, pelas coisas que eu acredito, isso com certeza vai facilitar o aprendizado. Então, um bom líder, ele precisa estar conectado com os seus liderados. Um bom professor, ele precisa estar conectado com os seus
alunos. Um bom mestre precisa estar conectado com os seus discípulos, não é? Porque acima de qualquer coisa, claro, além de professor, nós queremos nos tornar grandes mestres daqueles que são os nossos liderados, daqueles que são os nossos alunos, daqueles que são os nossos discípulos. Então, a liderança, ela para você gerar, né, para você liderar, você precisa gerar conexão. Mas não é possível gerar conexão se você for um líder tirano, se você for aquele líder que, mais do que líder, é chefe, aquela pessoa que só grita, que só pune, que está o tempo todo na ameaça, que tá o tempo... Vou dar um exemplo dentro da sala de aula. Se nós ainda somos aqueles professores que dizemos assim, olha, fica quieto porque afinal de contas isso vai cair na prova, presta atenção aqui em mim, senão eu vou te mandar para fora, eu sou a pessoa, então assim, eu estou o tempo todo gritando, eu estou o tempo todo dando bronca, eu estou o tempo todo punindo, eu estou o tempo todo ameaçando, com certeza vai ser muito difícil de você gerar conexão, e sem conexão não tem como você ser um líder. Sem conexão não tem como você passar aquilo que você quer, aquilo que você deseja para as pessoas. O que é importante? Você não pode ser um líder humano se você não der exemplos. Não tem jeito, tá, gente? Não adianta, por exemplo, um pai chegar para o filho e dizer assim, olha, vai dormir cedo porque dormir tarde faz mal, dormir tarde faz mal para a saúde. E todos os dias o pai vai dormir 2 horas da manhã. Olha, filho, você precisa comer salada, coloque salada no seu prato porque comer salada faz bem. E aí ele obriga o filho a colocar a salada no prato, mas o prato dele mesmo não está com salada. Não vai ensinar se você não vai liderar, você não vai ensinar, você não vai se conectar se você não der um bom exemplo. Até porque, gente, uma frase que eu adoro e que eu sempre estou colocando ali nos posts, sempre quando eu gravo um vídeo eu acabo repetindo isso. Liderança não é cargo, liderança é atitude. Então não adianta, de repente você está lá numa função de professor e passa a ser um coordenador, ou você está na sua profissão, qualquer que seja ela, que não precisa ser só professor, mas você está na sua profissão e daqui a pouco você é colocado num cargo de chefia, você é colocado num cargo em que você vai liderar outras pessoas e automaticamente ao entrar nesse cargo você começa a se colocar numa posição superior, você começa a maltratar as pessoas, você começa a dar maus exemplos. Né? Você começa a tratar as pessoas de maneira diferente, escolher quem você vai tratar bem, escolher quem você vai tratar mal. Você pode continuar chefe, mas jamais você vai ser um líder, porque como eu digo, liderança não é cargo, liderança é comportamento, você precisa ter comportamento de líder. Muitas vezes, vamos olhar para quando a gente é adolescente, né? Não tem aquelas eleições de representante de turma, e quantas vezes que nós professores, ou quantas e quantas vezes que você viveu isso de repente no seu ensino médio, no seu ensino fundamental 2, que foi aquele cara de repente que foi o mais popular, aquele cara que conseguiu de repente convencer as outras pessoas, ele é escolhido como chefe de turma, ele é o líder da turma, ele é o representante de turma. Mas na prática muitas vezes é um outro aluno que a partir dos exemplos positivos, do esforço, da capacidade de conectar pessoas, da capacidade de ser realmente alguém que importa e que se importa com os outros, ele acaba se tornando o real líder, o verdadeiro líder. Porque afinal de contas tem aquele aluno que tem o cargo de líder, mas na verdade o que realmente exerce o cargo de liderança é aquele que tem comportamento de líder. Então não se esqueça, se você quer ser um bom líder para a sua equipe de liderados, seja um grupo de alunos, seja um grupo de professores, seja um grupo de pessoas dentro do teu trabalho, dentro da tua capacidade de liderança, não tem jeito, seja dentro da sua casa para os seus filhos, seja dentro da sua casa para as pessoas que você de alguma forma lidera, não tem jeito. Você precisa ter um bom comportamento, você precisa ter um comportamento de líder, você precisa inspirar as pessoas e fazer com que as pessoas façam por você e não para você. E aí, gente, para que você consiga ser esse líder positivo, para que você realmente tenha um comportamento de líder e inspire pessoas, uma pergunta que precisa ficar. E aí, se você está estudando realmente nessas lives, se você está aproveitando essas aulas realmente como aula, eu vou pedir para você anotar essa pergunta e para você responder para você mesmo com muito carinho. E não é para responder não é para responder rápido, não é para responder de qualquer jeito. Nós estamos falando sobre a sua vida, nós estamos falando sobre a sua carreira, nós estamos falando sobre a sua vontade de mudar a sua condição. Então é muito importante. E gente, eu estava até comentando isso com o meu irmão aqui nos bastidores, né? Hoje eu recebi algumas mensagens que me fizeram pensar sobre questão de cargo mesmo, sabe? De confiança, de carreira. Como que a gente constrói a nossa carreira? Como que a gente faz as nossas escolhas? Como a gente precisa levar a sério aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende que seja a coisa mais correta a ser feita. Lembrem-se que eu falei ontem para vocês, a mudança de rumo de carreira ela não é uma virada de bicicleta, ela é uma virada de um transatlântico. Então a gente precisa tomar as decisões e a gente precisa ter um comportamento correto.
Então, anota essa pergunta. E quando você estiver quando você estiver respondendo essa pergunta, lembre-se, você está respondendo essa pergunta para você. É a sua vida, é a sua carreira, é a sua felicidade que está em jogo, é a sua capacidade de repente, ter uma independência financeira, de construir uma carreira em que você possa fazer o dinheiro trabalhar para você e não você ficar correndo o tempo todo atrás do dinheiro. Então, é sobre a sua vida, é sobre o seu tempo, é sobre você ter tempo para para fazer as coisas que você gosta e estar com as pessoas que você ama. A pergunta que eu quero que você responda com muito carinho, com muito cuidado, se você precisar passar o feriado pensando sobre essa pergunta antes de você responder, qual é o legado que você quer deixar? Se você quer ser um bom líder, se você quer liderar pessoas de maneira positiva, seja você professor ou em qualquer profissão, mas você professor, você professora, você precisa responder essa pergunta. Qual é o legado que você quer deixar como líder? O que você quer deixar para os seus liderados? Quais são os exemplos e quais são as coisas legais que você quer deixar para as pessoas? Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas às vezes acham até um pouco mórbida, as pessoas ficam um pouco assustadas quando eu falo isso. Mas eu penso muito sobre o dia, eu penso muito sobre como vai ser o meu velório. E quando eu digo eu penso muito como vai ser o meu velório, eu fico pensando o que as pessoas vão chegar ali do lado do caixão do Suzuki e vão pensar. O que elas vão falar sobre o Suzuki? Quem foi o Suzuki? O que ele deixou de diferente? E eles não vão, com certeza, gente, dizer assim, o Suzuki ele foi rico ou o Suzuki foi pobre, o Suzuki ganhou dinheiro, ele não ganhou. E não estou dizendo que isso não seja importante. Não estou dizendo que você não tenha que ter a sua vontade de conquistar as suas coisas, de comprar as suas coisas. Mas com certeza as pessoas vão dizer sobre o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, sobre as coisas que eu falei ou o que eu deixei de falar. Para vocês terem uma noção do que é deixar um legado, eu tive um professor meu que na antiga 7ª série, hoje o 8º ano, um dia ele disse assim para nós em sala de aula, olha gente, eu estou aqui para ensinar algumas coisas para vocês, mas não só para ensinar história, era um professor de história, mas não só para ensinar história, mas eu gostaria de deixar algumas coisas sobre ética, sobre moral, sobre comportamento para vocês. E eu vou dizer mais, ele disse, hoje eu vou dar 6 aulas, na faixa de 30 alunos por sala, então eu vou falar com 180 alunos. Se desses 180 alunos que eu falar, somente um, lembrar disso que eu estou falando, colocar isso no coração e dizer para mim, você mudou a minha vida, eu vou ter feito o meu trabalho, eu vou ter deixado o meu legado. Quando ele disse isso para mim, gente, há alguns aninhos atrás, quando eu ainda estava na minha antiga 7ª série, hoje conhecido como 8º ano, aquilo marcou o meu coração e foi naquele momento que talvez foi um dos primeiros momentos que eu pensei, eu quero ser professor, eu também quero poder deixar o meu legado. Eu também quero poder falar para as pessoas e as pessoas depois de 10, 15, 20, 30 anos poderem olhar para mim e falar assim, olha, eu lembro de uma coisa que você falou, você me ajudou a construir uma situação. Então é muito importante que quando a gente vai liderar um grupo de pessoas, e aí quando eu digo liderar, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu aluno, pode ser o seu liderado direto, você é chefe de alguém e de repente você consegue deixar o legado, você consegue deixar um bom exemplo. Então é muito importante que a gente responda a pergunta, qual é o legado que você quer deixar como líder? E para responder essa pergunta, uma coisa extremamente importante é você definir quais são os seus valores, quais são os seus limites. Você lembra que eu perguntei ontem, onde você estava, onde você está e onde você quer chegar. Mas uma coisa muito importante a ser respondida, qual é o meu limite para que eu possa conseguir chegar onde eu quero chegar? Quando você responde qual é o seu limite, você está falando sobre os seus valores, sobre que valor você defende, para que você possa saber qual é o legado que você quer deixar. Então é muito importante também definir quais são os seus valores para você ser um bom líder, porque com certeza, gente, a liderança vai fazer com que pessoas te sigam e quando as pessoas te seguem, isso é uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas, os seus valores também serão parte do legado que você vai deixar para as pessoas. Uma coisa que eu vou pedir para vocês refletirem, porque para quem aqui tem mais de 35 anos, com certeza você foi criado você foi criado ali na década de 80, 90, talvez no iniciozinho da década de 2000 ainda como adolescente. E nós temos um problema. Essa idade de 35 para frente tem um problema que é o problema do orgulho. É a dificuldade de demonstrar a sua vulnerabilidade. E um líder no século XXI, um líder humano, ele precisa conseguir ser vulnerável. Você demonstrar as suas vulnerabilidades para os seus liderados não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é humano. Porque todo ser humano erra, e se todo ser humano erra, nós precisamos aprender a errar e nós precisamos aprender a deixar os nossos liderados errarem. Se os nossos liderados têm medo de errar, nós não somos um bom líder, porque o líder positivo é o líder que permite o erro e que ensina com o erro e que cresce junto com os seus liderados quando eles estão errando.
Então, para nós que somos professores, ainda mais importante, porque afinal de contas, um professor que pune pelo erro, um professor que não incentiva o erro, claro, desde que o erro não seja um erro por teimosia, desde que o erro não seja um erro proposital, mas uma pessoa que não incentiva o erro, que não entende que o erro é algo importante, dificilmente vai conseguir ser um bom líder. E se você precisa incentivar o erro, você precisa demonstrar, você precisa ter tranquilidade em mostrar as suas vulnerabilidades. Quando você estiver cansado, assuma que você está cansado. Quando você estiver preocupado, assuma que você está preocupado. Quando você estiver triste, assuma que você está triste. Não tem problema nenhum você demonstrar as suas fraquezas e você divulgar não, né? Mas você demonstrar as suas vulnerabilidades, até para que as pessoas se aproximem e saibam que se você erra, elas também podem errar. E se elas podem ajudar você quando você estiver com algum problema, você com certeza terá liberdade de ajudá-las quando elas também estiverem errando. Então demonstre vulnerabilidade quando for necessário. E não é criar vulnerabilidade. Eu vou ficar falando que eu sou frágil. Não, não é isso. Mas é que quando genuinamente você estiver vulnerável, você estiver com alguma fraqueza, que você possa demonstrar isso com tranquilidade, para que a gente possa humanizar o erro. Porque o erro humanizado, com certeza absoluta, fará muita diferença para os seus liderados. Bom, para a gente poder ter tranquilidade nesse sentido, de mostrar as nossas vulnerabilidades, da gente ser um líder humano, eu vou fazer um convite que eu falei ontem, que eu falaria um pouquinho mais hoje para vocês sobre isso. Eu vou fazer um convite mais uma vez para que todos nós possamos estudar sobre inteligência emocional. Estudar sobre inteligência emocional, cuidar do nosso sócio emocional, não quer dizer autoajuda. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de neurociência, nós estamos falando de conhecer a nós mesmos e como funciona o nosso cérebro para que a gente possa trabalhar melhor sobre isso. Um dos pais da inteligência emocional é Daniel Goleman. E eu vou passar para vocês, eu queria falar para vocês de duas frases dele aqui para a gente discutir algumas ideias. A primeira delas é: temos duas mentes, uma que pensa e outra que sente. Olha isso, temos duas mentes, uma que pensa e outra que sente. E a gente precisa entender que essas duas mentes elas estão o tempo todo funcionando, umas pensando, umas sentindo, e que nós precisamos encontrar o equilíbrio entre a mente que sente e a mente que pensa. Você não pode estar o tempo todo racional, você não pode ser o tempo todo emocional, você precisa buscar um equilíbrio para que as coisas fluam de maneira natural, para que você possa fazer as suas emoções trabalharem em seu favor e não te atrapalharem. Não é a emoção que tem que te guiar, é você que deve guiar as suas próprias emoções. A segunda frase: a inteligência interpessoal consiste na capacidade de compreender os demais, quais são as coisas que mais os motivam, como trabalham e a melhor forma de cooperar com eles. Se você liderar duas pessoas, essas duas pessoas serão diferentes. Se você liderar 3 pessoas, essas 3 pessoas serão diferentes. Se você liderar 1000 pessoas, essas 1000 pessoas serão diferentes. Se você não estudar inteligência emocional e não souber que as pessoas pensam de forma diferente, que as pessoas sentem de forma diferente, e você tentar estudar para que você aprenda a entender o que as pessoas pensam, entender como as pessoas sentem, e por elas serem diferentes, que você precisa tratar as pessoas diferentes, de maneiras diferentes, para tirar o melhor de cada um, dificilmente você conseguirá ser um bom líder. E não tenha dúvida, gente, só tem sucesso hoje quem consegue ser um bom líder, quem consegue fazer as outras pessoas fazerem. Você não conseguirá fazer tudo sozinho. Se você tem uma perspectiva de mudar o mundo, você não vai conseguir mudar o mundo sozinho. Você vai mudar pessoas e essas pessoas vão mudar o mundo. Só que para você mudar pessoas, você precisa ser um líder positivo. E para você ser um líder positivo, você precisa entender como é que as pessoas pensam e como é que as pessoas sentem. Por isso eu digo a vocês que Daniel Goleman, nessas duas frases, dá duas dicas maravilhosas. Primeiro, a gente sempre lembrar que nós temos sempre duas mentes, uma que sente e uma que pensa. E que a gente precisa conhecer as pessoas, tentar entender como as pessoas podem pensar e sentir para que a gente possa ajudar e para que a gente possa fazer com que elas produzam mais, que elas produzam melhor, que elas sejam mais felizes e que elas consigam fazer pessoas felizes para que a gente possa, então, conseguir sucesso naquilo que nós estamos fazendo. Se você conseguir liderar um grupo de pessoas e fazer com que esse grupo de pessoas seja mais feliz e consiga, com o seu trabalho e com o trabalho dessas pessoas que você lidera, fazer pessoas felizes, com certeza absoluta, você terá um grupo de muito sucesso. E ao liderar um grupo de muito sucesso, não tem jeito. A sua carreira decola, as coisas acontecem e você vai ter as suas conquistas. Seja em uma sala de aula, seja numa grande empresa.
E quando eu falo numa sala de aula, gente, se você como professor faz o seu grupo de alunos liderados produzir mais, ser mais feliz e conseguir fazer com que o grupo inteiro, um faça o outro mais feliz, com certeza você será um professor indispensável para os seus alunos, para os pais dos seus alunos e para a escola onde você trabalha. Uma vez se tornando um professor e um profissional indispensável, o valor, claro, o valor da sua hora trabalhada, o valor daquilo que você produz vai aumentar e vai aumentar muito. E aí é muito importante, quando a gente fala de inteligência emocional, lembrar de uma frase que deve ficar na cabeça de todos nós. No século XXI, quem vai substituir as pessoas, quem vai fazer com que as pessoas sejam um sucesso, não é a inteligência artificial, é a inteligência emocional. Quem substitui pessoas não é a inteligência artificial. Quem substitui pessoas são outras pessoas que têm mais inteligência emocional. Então, não tenha medo da inteligência artificial, mas tenha muito medo se você tem falta de inteligência emocional. Inteligência emocional não se nasce com ela. Inteligência emocional se desenvolve, se estuda, se treina e se conversa para que a gente possa sempre estar melhor. Por isso é preciso estudar como funciona o seu cérebro, como é que você entende e controla as suas emoções, como é que você consegue entender e controlar também as emoções dos outros. Fazendo isso, não tenha dúvida, você vai liderar de maneira muito positiva, você vai ser feliz e as pessoas também vão ser muito felizes. Tudo bem? Então é muito importante que a gente possa fazer essa organização, né? A gente possa ter esse foco, a gente possa ser um bom líder. Vou aqui dar uma dica muito objetiva, tá, gente? Para vocês, dentro da sua profissão, de novo, qualquer que seja a sua profissão, mesmo a tua profissão que você exerce, eu tenho várias profissões, né? Eu, por exemplo, sou palestrante, eu sou professor, eu sou diretor, eu sou coordenador, eu sou pai, eu sou esposo. São várias profissões, são várias coisas que eu quero desempenhar com qualidade. Dentro de cada uma dessas profissões, nós temos que dividir o nosso tempo em 3 partes. Tem hora que eu sou gestor, tem hora que eu sou coach, tem hora que eu sou treinador e tem hora que eu sou líder. Então, rapidinho, o que é o gestor? Qual que é o momento em que você é gestor? O momento do gestor é o momento em que nós cumprimos questões burocráticas e que nós cumprimos com objetivos estratégicos. Que momento em que eu sou coach, que eu sou treinador, eu consigo treinar pessoas para que eu possa delegar a essas pessoas coisas que eu preciso que sejam feitas. Lembra de ontem? Coisas que eu preciso que sejam feitas. E que momento em que eu sou líder? O momento em que eu inspiro pessoas, em que eu faço com que as pessoas tenham vontade de produzir, vontade de fazer mais e melhor. Então separe dentro da sua profissão isso, tá, gente? Para a gente finalizar aqui, separe dentro da sua profissão essa ideia. Você precisa ter, tem hora que você é gestor. O que é o gestor? É aquele cara que está cuidando da parte estratégica, aquele cara que está cuidando das partes, questões burocráticas. Tem hora que você é um coach, que é a hora que você está treinando pessoas para que essas pessoas possam fazer mais e melhor, para que você possa delegar. E tem hora que você é um líder, em que você então tem que inspirar pessoas. O que infelizmente normalmente a gente faz e por isso que a gente atrapalha a nossa própria carreira. A gente fica muito tempo sendo gestor. A gente acha isso maravilhoso. Não, eu sou um grande gestor. Quando você fica muito tempo sendo gestor, você fica muito tempo apagando incêndio, pensando na parte estratégica e resolvendo coisas burocráticas. Aí de vez em quando você vai lá e treina uma outra pessoa para a pessoa poder fazer alguma coisa que você já está sufocado, que você não está tendo mais tempo de fazer. E aí nunca te sobra tempo para que você lidere pessoas, para que você inspire pessoas, para que as pessoas possam falar sobre você, para que as pessoas possam falar sobre o seu trabalho, para que realmente você seja alguém que influencia pessoas, que influencia comportamentos, que é o que vai ser o grande diferencial. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos, na organização e na gestão do nosso tempo, se nós queremos ter uma carreira de sucesso, ter ali uns 20, 30% do nosso tempo no máximo para gestão. Uns 15, 20%, vamos colocar ali 30% e 20% do tempo, 30% para gestão e 20% para ser um bom treinador, para ser um bom coach. E o resto dos 50%, se você quer ter sucesso, você precisa ser um bom líder. Você precisa estar conversando com pessoas, inspirando pessoas, fazendo com que as pessoas produzam mais e melhor. Isso vai te trazer destaque. Isso vai te trazer momentos de destaque. Então, por exemplo, para você professor, se você gasta muito tempo no século XXI, nos planejamentos estratégicos, nas burocracias,
gasta muito tempo na parte de coach, ou seja, ali em cima do tablado como um grande palestrante, só falando, e o aluno escutando, e não tem tempo para inspirar os seus alunos, para fazer com que eles tenham vontade de aprender aquilo que você está falando, e para fazer com que eles aprendam por você e não para você, dificilmente você vai ter sucesso com essa nova geração. Para essa nossa geração, nós precisamos ter 50% do tempo líderes, inspirando, fazendo eles terem vontade de aprender, vontade de estudar. Poucos momentos, a gente tem que ser o coach, a gente tem que ser o treinador, a gente tem que estar ali passando a informação pela informação, até porque informação pela informação ele encontra em qualquer lugar. E claro, a gente tem que ter uma parte ali, 20%, 30%, em que a gente é um gestor, ou seja, organizar a aula, encaminhar as melhores saídas para a aula, passar uma tarefa, preparar uma prova, e aí sim a gente pode ter então esse momento de gestor. É muito importante que você tenha isso na cabeça, para você se tornar de verdade um professor do século XXI ou um profissional do século XXI. Para eu me despedir de vocês dessas duas aulas, gente, de maneira assim, agradecer profundamente ao carinho de todos vocês, a participação de todos vocês. Algumas pessoas têm assistido depois, a gente tem conversado muito com outras pessoas, a gente tem tentado fazer um trabalho aí de conversa, até uma proposta que eu quero trazer a vocês é que a gente possa ter outros momentos como esse, talvez alguns momentos até privados. Algumas pessoas já têm nos deixado aí nas nossas plataformas o e-mail, o contato, para que a gente possa avisar quando a gente tiver outros momentos de formação. Mas eu queria deixar uma frase aqui para vocês, gente. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, se você quer ser um bom líder, não se preocupe em impor nada. Não se preocupe em impor ao seu aluno ou ao seu liderado que ele tem que fazer. A sua preocupação deve ser despertar no outro a vontade de fazer. Então, liderar não é impor. Liderar é despertar no outro a vontade de fazer. É o que eu espero que vocês consigam para os seus liderados, para as pessoas que vocês querem liderar de alguma forma. Eu espero que de alguma forma nessas nossas duas aulas eu tenha conseguido inspirar alguns de vocês. Eu espero que de alguma forma nessas nossas duas aulas, nessas duas conversas, eu tenha tido a capacidade de fazer com que vocês tenham vontade de fazer mais e melhor para os seus alunos, para os seus liderados, para os seus filhos, para as pessoas com as quais você convive. Eu espero de coração que nessas últimas meia horas aí que nós passamos juntos ontem e hoje, eu fui muito feliz nessa 1 hora de conversa. Espero que vocês tenham saído daqui um pouquinho mais felizes, um pouquinho mais inspirados e com o coração com vontade de fazer mais e melhor. Então, agradeço mais uma vez a vocês. Mais uma vez digo para vocês que se vocês quiserem entrar ali no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar para vocês, tá, gente? A gente vai mandar para vocês a aula bônus lá do curso Professor do Século XXI. Estou conversando com a nossa equipe para que a gente possa liberar o mais rápido possível essa nova turma, para a gente começar a divulgação dessa nova turma do curso Professor do Século XXI. Lembrando que o Professor do Século XXI tem são 5 módulos, cada módulo tem 4 aulas. A gente tem a vontade de, dentro desse novo curso, aí a gente vai divulgar com detalhes para vocês, para que um grupo, os primeiros a adquirirem lá o curso, a gente fazer realmente como se fosse um grupo seleto ali de estudos, tudo, e a gente vai ter muita felicidade de fazer isso para vocês também, tá? Então entra lá no link, se quiserem entrar no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer toda a divulgação para vocês. Nas próximas semanas a gente vai divulgando aí o curso, e aí eu agradeço a todos aí que deixaram comentário, a Lilian, o Pedro, o professor Edson, o professor Murilo. Acho que a gente tem ali também muitas pessoas que são parceiras aí, acima de qualquer coisa, a gente está junto aí e espera que a gente possa, de alguma forma, como a gente falou, inspirar pessoas e fazer com que vocês possam produzir mais e melhor dentro de cada uma das funções de vocês. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Se vocês quiserem continuar acompanhando o trabalho, eu vou continuar aqui pela rede social. Alguns de vocês eu continuo, eu também trabalho pessoalmente. Nós temos as mentorias também que são feitas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, como que é essa mentoria para professor, para coordenador, para aluno, você explica melhor para a gente, é só entrar em contato com a gente, entrar em contato comigo, tenho o maior prazer em explicar para vocês como é que funciona o curso, como é que funcionam as mentorias, como é que funciona o nosso trabalho, porque de verdade o que a gente quer entregar é uma educação de qualidade. E agradecer também a Fran. A Fran é uma maravilhosa professora de redação que também inspira muitas pessoas. A gente só está rodeado aqui de gente muito boa, de gente muito competente, e com certeza
é esse o caminho que a gente está buscando. Certo, gente? Muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Beijos.